Hoje a gente chegou num ponto que a MED hoje ela grava a conversa entre médico e paciente, transforma isso em uma nota clínica enriquecida, e essa nota clínica ela gera as hipóteses diagnósticas, a gente pega, tem uma consciência contextual, né, que é a nossa IA própria, que pega toda a história pregressa do paciente, correlaciona com as queixas e a literatura, para gerar as hipóteses diagnósticas possíveis que esse paciente está apresentando. Também apresenta uma lista de problemas do que é falado na consulta, e a gente deflagra protocolos clínicos e linhas de cuidado baseados nos programas que a instituição tem. Então, tem instituições que têm 200, 300 protocolos, instituições grandes, né, mais antigas, e que o médico, nos 7 minutos que tem de atendimento no PS e nos 15 minutos que tem no ambulatório, ele não consegue olhar dentro daqueles 300 protocolos qual que se refere àquele atendimento, né? Ele segue em frente baseado no seu conhecimento. Vamos lá. Fala, doutores! Sejam muito bem-vindos ao maior podcast de desenvolvimento e carreira médica do Brasil. Mas hoje teremos um braço, mais uma vez, nosso Fala Doutores Tech, espaço onde exploramos inovação, inteligência artificial e o futuro da medicina com quem realmente está construindo esse caminho aí, esse nosso futuro. Sempre antes de começarmos, aquele pedido carinhoso para vocês. Se vocês acreditam aí que a tecnologia pode de alguma forma transformar a saúde brasileira, não deixa de se inscrever no canal, ativar o sininho aí embaixo e compartilhar, por favor, esse episódio. Assim vocês ajudam a nossa comunidade a crescer e esse episódio a chegar a muita gente, muito mais pessoas, né? Hoje recebo um convidado que decidiu enfrentar um dos maiores desafios da era moderna da medicina, como transformar o oceano infinito de informação científica em decisões clínicas rápidas, úteis e seguras. Ele é engenheiro, empreendedor, lutador, líder hospitalar e CEO de uma das startups que mais cresce quando o assunto é Clinical AI, a MED. Ele está aqui para abrir a caixa preta da inteligência artificial aplicada à prática médica. Fala, Luiz Felipe, tudo bem? Prazer, Ricardo, estar aqui com você. Com essa apresentação, a gente fica até lisonjeado, né? Mas falou Rapaz, eu bem, falou bem. tô ficando bom nisso, mas obviamente sempre associado à inteligência artificial, que cada Aham. vez ela melhora mais o meu pitch de introdução, tá? Então ela fica aqui conectando. Eu mando lá o print de vocês e ela já meio que embrulha de uma Uhum. forma. Eu briguei muito com ela, né, cara? É. Eu perguntei pro meu chat GPT como ele gostaria de ser chamado e o desgramado quis ser chamado de Alex. Então, meu chat GPT, sério, cara, meu chat GPT, eu chamo ele só Aham. de Alex. Falei, pô, você sem criatividade nenhuma, né, cara? Pô, já tem a Alexa, né, cara? Pra que você quis ser chamado de Alex? Mas, deixa o Aham. coitado. Então, é assim que a gente segue. Então, eu troco ideia. Tava te falando que eu brigo muito com ele, volta e meia. E, como você bem sabe, ele não tem reação nenhuma pra mim. E isso faz com que eu fique mais irritado ainda, né? Porque você fica revoltado, querendo chamar a atenção dele pelo teu ataque, e a Ele não pessoa fica nem fica da calma. defensiva. É. Cara, não. Que é a maior estratégia de luta, né? Que é Aham, você aham. conseguir que o cara se perca, né? Exato. Absorver aquela energia negativa dele e depois utilizar num golpe certeiro, né? Cara, a pessoa que eu lutei, que mais me ameaçou, assim, e que eu falei, ferrou, foi uma vez que eu dei um chute errado. Eu, foi, assim, uma falha, né, técnica, que acabou pegando um golpe baixo nas partes deles íntimas. Cara, eu Uhum. lembro que ele, ação de luta, ele só inclinou um pouco, assim, absorvendo a dor e voltou. Eu falei, caraca, esse maluco aqui não sente dor. Ferrou. Esse é o momento mais ameaçador, assim. Imagina você levar um chute nas suas partes íntimas, no saco,
E simplesmente você não reagiu. O foco do cara, do meu adversário era tão grande que eu falei, esse aqui vai ser difícil. Mas acabou rodando e foi bom. Não, mas peraí, vou pegar, já vou entrar nesse assunto aqui que nem era meu caminho agora, mas como eu te falei, isso aqui não tem caminho, ele vai nascendo. Aham. Você foi campeão mundial de Taekwondo, tá? Com quantos anos? Eu tinha 21 anos. Acabado de entrar na 21 faculdade. anos. É. Você ficou aí praticamente 10 anos se especializando, treinando e crescendo dentro da arte da luta. Uhum. Por que que começa? Por que que você entra no Taekwondo? Uma das questões mais emblemáticas da arte marcial no Taekwondo é a filosofia. A gente, todo o exame de fato, a gente tem uma prova escrita, e às vezes para uma prova oral, teórica. A gente não é só luta, você não precisa ter só domínio das habilidades contra o adversário. Tem a luta invisível, também tem a sua capacidade de quebrar madeira, e aí prova o seu impacto e a sua potência dentro do movimento, e a capacidade de foco. Mas o que mais me encantava era os princípios e a filosofia, que eram aquilo que norteava o propósito da luta e o porquê que ela existia. Ela começou na Coreia, ela sofreu uma divisão, mas eu optei por entrar na filosofia e na linha do fundador do Taekwondo. É como se fosse no jiu-jitsu, você seguir o jiu-jitsu brasileiro pelo Hélio Gracie. Eu seguia pelo fundador do Taekwondo, que agora ele tem Agora, os agora nomes. deu branco, Agora natural, deu pro branco no chefinho. nome, do chefinho. O chefinho vai aparecer, dentro da nossa conversa, ele vai fazer um plim-plim aí na tua cabeça em algum momento. Vai. Aham. Não, mas ninguém tinha feito, cara. Você viu que uma revista, viu um vídeo, cara? No caso, um dos meus amigos de infância, Ah, tá. ele era militar, assim, General Chon Jong-ha. Ele teve um filho, o General Chon Jong-hee era o fundador do Taekwondo, e depois do Ah, tá falecimento vendo? Eu falei que dele, ia dar o o filho plim-plim, pô. dele é o General Chon Jong-ha, que foi quem assumiu o Taekwondo, que é militar, né? É uma filosofia militar da Coreia. Mas foi por coincidência, um amigo de infância começou a fazer, trouxe ele para o meu condomínio e foi por acaso que eu me encantei, né? Muita gente entrou, saiu, mas eu persistia e eu ficava ansioso toda terça e quinta à noite para quando chegasse a hora do treino, assim, era o momento que eu me sentia mais animado porque aquilo me capacitava, aquilo me dava novas habilidades e me dava e era muito além do que só uma luta, do que o autoconhecimento do meu corpo. E foi o que até me fez ter uma linha mais espiritualizada, assim, onde eu acabei gostando muito de filosofia, gostando muito de conhecer Kant, conhecer Spinoza, conhecer toda essa cabeça pensante que existe na filosofia. Mas isso você não tinha antes de entrar na luta? Não, eu era criança, né? Isso, eu tinha 10 anos. Aí você Eu vim começa de a escola treinar com 10 anos. Ah, você católica falou que vai até. Você começa a treinar com 10 anos com 10 e anos de você é campeão idade, mundial com 21 que você falou, com né? 21 exatamente. Então foram 11 anos treinando até eu pegar a preta e ser apto a poder ir para o Mundial. Campeonato Mundial só vão faixas pretas. E na faixa preta é que começa a sua vida como taekwondo mesmo, porque ali começam os dans. Você se aperfeiçoa e aí tem diversas vertentes que você pode crescer. E foi onde eu realmente conheci a fundo o taekwondo e onde eu mais cresci. Tanto que eu voltei para o Brasil e a minha técnica acabou se elevando tanto que eu acabei não tendo tanto desafio. Recebi a medalha de melhor atleta de 2012 no Brasil e melhor atleta mundial, porque eu tinha conquistado medalhas antes, conquistei medalha do Mundial,
E aí teve no desafio Brasil e Argentina, eu recebi essa medalha e foi muito gratificante, muito satisfatório. Não, tem taekwondo na Olimpíada, não tem? Mas não é do filho do taekwondo. Aí entra questões políticas que se Ah, dividiram, que lá na Coreia o governo ficou com a parte das Olimpíadas do Taekwondo, o governo coreano, e o fundador ficou com essa outra vertente. Então existe a ITF e a entendi. WTF que dividem as duas. Não, mas pera aí, isso aqui não tem nada a ver com o nosso papo, mas assim, Não. é muito diferente. Basicamente no WTF que vai para as Olimpíadas não tem soco. Você não utiliza as mãos, são só os pés. E no ITF do general é mais realista e você utiliza as mãos. Você faz treinos de boxe. Aí, se realista, você é suspeito, né, cara? Vai defender o Sim. teu, né, porra? Mas é muito mais comum você utilizar as mãos do que ficar sem utilizar as mãos no momento que você precisa, né? Não, verdade, não, com certeza, tô Aham. brincando. Mas nunca precisei, graças Não, a Deus. não, é porque eu tava perguntando isso porque você falou, né, pô, não tinha mais desafio, mas a Olimpíada ia ser um grande desafio pra você, né, se fosse a tua técnica, né? Seria. Seria um caminho natural. Tanto que já tinham me orientado a mudar, fazer uma migração para outra filosofia, né, para eu continuar crescendo. Mas eu queria me formar como engenheiro e eu queria terminar a faculdade. Eu acreditava que conseguia ajudar mais pessoas através da minha profissão, onde eu Não, vim e parar aí, hoje, aí, né? aí vamos para isso então. Como é que é esse caos desse momento? Você tá treinando pra caramba. Para você ser campeão mundial, você estava num nível de treino alto, se dedicando É. bastante para isso. Ao mesmo tempo, você começa a fazer faculdade, quer focar nos estudos. Como é que foi esse momento aí conturbado na tua vida? Tinha namorada junto É, disso? Como é que era o. não, muito médio, né? Tinha, mas não era aquela relação muito vinculativa, né? Digamos assim. O teu foco prioritário nesse momento da tua vida era o Taekwondo. Era o Taekwondo e, inclusive, o Campeonato Mundial surgiu com o término de um namoro. Eu tava numa relação que era super especial, assim, muito bacana. Tanto que ela ia comigo para ver alguns campeonatos de luta, aleatórios, assim, que aconteciam na Barra da Tijuca. E ela super gostava, super se animava. E aí, no fim do relacionamento, lógico que aquilo mexeu comigo, eu escolhi uma coisa para direcionar a energia e para focar, e foi na luta, foi no campeonato. Então, ali eu estava meio que solteiro, mas me recuperando também de um término. Então, Não, e aí como é que é essa escolha pela faculdade e essa percepção que dessa forma você ia conseguir ajudar mais pessoas? durante o pré-vestibular, eu tinha escolhido engenharia, simplesmente porque eu era muito bom de matemática e muito bom de física. Então, raciocínio lógico para mim correspondia. E eu passei para engenharia, comecei a fazer engenharia metalúrgica, que era Tá. uma área super específica, muito nichada, mas que era muito interessante, porque você lidava com questões muito nanométricas, moleculares do aço e dos materiais, onde eu conheci muito polímeros, e tipos de aço. E eu comecei, na hora que eu treinava para o Mundial, eu treinava à noite. Eu já estava fazendo uma iniciação científica na faculdade, então eu apoiava o meu professor com pesquisa e com inovação, mas na área de materiais. Eu trabalhava com cerâmicas, desenvolvendo uma parede para unidade catalítica de petróleo e gás. E para ajudar onde era a fusão do petróleo e ele se dividir em várias camadas, enfim, coisas super técnicas. E à noite eu treinava também. E alguns dias, finais de semana, era boxe, o descanso era enquanto eu estava estudando. Claro Uhum. que foi um momento que demandou muito de mim, e eu acho que por isso que eu cresci tanto, porque o compromisso era tamanho, lógico, o desafio também tinha que estar muito atento e muito
muito agitado, né? Muito animado. E eu tava, tinha que ter muito animado de energia. Foi a época que eu mais transbordei energia. Tanto que falam que a pessoa de mais sucesso, você quer que faça alguma coisa, você precisa de alguma coisa, fala com alguém que está muito ocupado, né? Que alguém que está ocupado vai conseguir dar um jeito para você e vai botar, vai dar um jeito de responder. Então, foi o momento que eu tive mais ocupado na trajetória de faculdade, né? Período de formação. E foi onde eu realmente onde eu conto uma história que realmente faz parte da minha vida e que faz parte hoje da minha filosofia como empreendedor, porque eu desenvolvi algumas habilidades como persistência, um espírito indomável, um autocontrole, autoconfiança, e a disciplina de perseverar apesar dos desafios, de não ficar ameaçado diante de obstáculos. Então, estou sempre continuando e sempre seguindo em frente, apesar dos pesares que a gente acaba sempre contando na carreira empreendedora e profissional. Tá, E mas com o aí tem mesmo uma brilho no dúvida olho e meio. animação. Não, mas é que tem uma dúvida aqui meio óbvia nessa história que você me traz aqui, outras pessoas devem estar pensando o mesmo. E como é que fica o humanismo, o coração, a falta da filosofia nesse pensamento aí totalmente cartesiano, Da questão de nesse superar momento? desafios, Não, não, vamos lá. onde que está Você para mete você você? mete a cabeça na engenharia Aham. Que é cartesiano, e lógico. você perde o lúdico, que Aham, sim. você adquiriu no teu momento de treinamento, pelo que você tinha me falado. Uhum, Foi lá buscar os autores, foi estudar, o que abre a tua cabeça. Desculpe os engenheiros e desculpe vocês, muitas vezes vocês fecham a cabeça e focam num ponto específico para desenvolver mais aquele raciocínio lógico. Se sim, você sim, sim. ficar devaneando muito tempo, o teu Uhum, raciocínio lógico não chega em lugar nenhum, exato. tá? Um pragmatismo. Esse é o ponto. Como é que Uhum. foi isso para você? Não teve falta do outro mundo que você tinha adquirido nessa última década? Cara, tinha, Ricardo, tinha. E foi nesse momento que eu comecei a ter uma busca espiritual, assim, porque minhas avós orientavam, eu tive muito carinho por elas, falavam, poxa, você ia se dar bem com tal coisa, você ia se dar bem com tal coisa. Porque eu tinha, de certa forma, algumas instruções, assim, internas que me levavam para lugares que eu via, cara, é impossível que eu soubesse disso se eu não tivesse recebido isso internamente, sabe, do coração. Ninguém me falou, não estava escrito em nenhum lugar, e eu cheguei e atingi esse nível de informação. É, e aí eu comecei nessa busca, né, e fui, minha família sempre foi católica, e aí eu fui para Centro Espírita, fui para Hare Krishna, fui para o Cabala, frequentei e conheci todas as religiões, é, o Banda também, mas não me identificava, não tinha uma coisa ali que me segurava. A única que eu realmente me identifiquei foi na católica. Por alguma razão, eu não tinha ido para a linha católica que eu me identificava. Porque dentro da Igreja Católica existem diversos carismas, e aí existe o carisma salesiano, o carisma franciscano, e o meu, que me convidava, era o beneditino. Só que os beneditinos eles são muito fechados, eles são muito interiorizados. E eu sempre fui essa pessoa interiorizada. Então, quando eu me identifiquei e conheci, foi onde eu realmente me aprofundei e a minha vida se transformou e eu realmente me identifiquei, assim. Tanto que hoje eu frequento mosteiros beneditinos masculinos e femininos, escolho alguns períodos trimestrais para ficar dormindo lá e rezando e participando das orações, assim como eles fazem. Consigo conciliar trabalho e as orações, mas é um momento muito pessoal e transformador esse momento. Quando Não foi sei se isso? você conhecia. Essa virada na tua vida? Essa virada foi em 2017.
2017. Foi quando eu conheci uma senhora que saía de Brasília para vir para o Rio para rezar o terço. Ela tinha 18 anos de monja, ela estava como 18 anos missionária, rezando esse terço. E durante período, nessa missão do terço, é onde ela doutrinava e trazia alguns ensinamentos e foi dando alguns cliques, assim, e algumas chaves foram caindo. E hoje eu não me vejo longe disso. É apaixonante, assim, porque é uma cerimônia cantada, é uma cerimônia de cantos e realmente algo muito especial, assim, para mim, né? Algo que realmente me toca e me traz conforto. Eu não conhecia, cara. Vou aí visitar vocês algum dia desses. Aham, Eu sou católico também e minha paróquia aqui é Santo Agostinho, agora Santa Rita de Cássia. aham, Então, conheço. Agostiniano, Recoleta, né? Uhum. E mais uma linha mais tradicional, vamos dizer assim, dessa forma. Mas eu gosto muito de retiro. Eu participei uma vez, estou querendo até participar de novo, de um retiro da obra e, pô, foi muito legal, cara. Foi uma experiência muito bacana. Eu fiz o caminho de Santiago de Compostela duas vezes, né, cara? Nossa, que Eu legal. fiz, eu fiz o francês em 2023 e tive a Aham, oportunidade de fazer com meu pai, cara. Fiquei um que mês legal. lá na Espanha, né? Caminhando E mesmo, esse, você fazia a pé. caminhando mesmo, mochila nas Aham, costas, né? Parando em aham, albergue. sim. E esse ano eu fiz o português, agora em Uhum. outubro. Então, esse episódio aqui tá Caramba. saindo na segunda semana de janeiro, tá? Então, só te Aham, contextualizando, estamos gravando aqui em dezembro para o pessoal também não ficar perdido nas datas aqui da conversa. aham, E aham. aí eu fiz em outubro, voltei no final de outubro, fiquei 2 semanas Pô, a e gente falo para quase todo se mundo. controlar, então, porque eu cheguei para Porto, em Portugal, em novembro, início de novembro, e estava doido para conhecer Santiago ali, mas acabou não Pô, cara, conciliando. Se eu faz o caminho soubesse, português, cara. É eu quero fazer muito pelo tranquilo, português. cara. Pô, Aham. é muito tranquilo, cara. É um caminho É mais nível fácil. muito mais, muito mais. É um caminho É. super nível iniciante, cara. Não que você não Não, eu tenha gosto de capacidade. desafio. Sim. Não, é porque, vamos É. lá, as pessoas me perguntam muito sobre isso, né? Aham. Tá vendo como é que o negócio a gente se perde completamente? Como é que eu É, adoro fazer isso não, aqui, não. cara? Aham, aham, é, Entendeu? aham, Bom, tipo, a gente volta pra você e volta pra média. Mas a gente aham, vai pra outro caminho que não tem nada a ver, outra esfera que não tem aham, nada a ver no mundo. A gente nunca imaginou que ia falar sobre isso aqui. aham, O caminho português, cara, ele é um caminho, e eu fiz o caminho português da costa ainda. uhum. Então, pô, a altimetria é baixíssima. Você Nossa, vai é lindo, margeando o né? litoral, cara. Não, é É lindo, cara. É lindo, 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 cara. vistão, É, Vistão tem que dar sorte de você pegar tempo tempo. bom. E Aham. você fazer. E Eu verão, fiz em né? um. Então, eu fiz agora, né? É outono. É. Aham. E até É um pro mês que final. chove bastante. Cara, fiz Hum. sol todos os dias. Eu ia chegar em Santiago no domingo. Combinei com meu pai e com meu primo que foram comigo pra gente chegar no sábado. A gente chegou Uhum. no sábado, cara, domingo caiu um pé d'água, cara. Então, assim, Caraca. Aham. conjuntura do universo para as coisas darem certo. Foi a Aham. melhor escolha que a gente fez, foi ter antecipado um dia e acabou tudo certo. Mas Uhum. voltando, é mais fácil, tem um tempo menor, porque muitas vezes tem Uhum. uma dificuldade muito grande, né? De você, putz, vou pegar um mês É. da minha vida Esse e que é o vou. desafio hoje, de Cara. ficar ausente, porque as coisas param, né? Hoje eu tenho que conduzir o negócio, E o legal e é ficar depende da minha ausente. liderança. Completamente, né? Completamente. É. Aí é que tá o legal, É o tá? E uma detox. coisa, detox, e uma coisa muito diferente é que o caminho francês, que normalmente duram 4 semanas, a primeira semana é uma semana de sobrevivência física. Uhum. Então não serve para nada para refletir. Uhum. A segunda semana.
é uma semana de sobrevivência mental. Você fica tentando pensar, mas é tanta coisa passando pela tua cabeça que você não consegue pensar em nada também. A terceira semana é a semana do pensamento de reflexão, em que você Uhum. alinha e pensa tudo. E a Caramba. quarta semana é a semana do êxtase. Combinação do. Aham. Cara, é uma semana de conexão com a natureza, cara. Você começa a Caramba. ouvir o barulho dos pássaros, você vê o barulho da água. Porque meio que você já pensou em Uhum. tudo na tua vida. E Você não você tem começa dor a olhar o nenhuma. lado bom da vida, né? Porra, cara. Você vê o que que Aham. importa na vida, cara. Exatamente. Aham. Sabe? Vai dando uma saudade danada. Pô, eu tenho dois filhos e minha esposa. Você vai dando uma saudade danada de não estar Uhum. com eles. Uhum. Obviamente que você vê que o importante da tua vida, na grande maioria das pessoas que eu já conversei sobre o caminho, é estar junto das pessoas da tua família, das pessoas que você Uhum. ama. E a falta, infelizmente, é o que traz a percepção, né? Por isso que os grandes artistas e Uhum. grandes escritores são valorizados pós-morte, né? Aham. Infelizmente, Pô, algo que a gente legal, a gente se deveria tentar identifica com mudar. isso. A gente se identifica com isso. Não, pô, é total, cara. Então, Aham. assim, e isso é Aham. muito bacana. Faça, tá? E aí o Aham. caminho português não tem isso tão bom. Foi uma Ah, frustração para mim, tá? entendi. Aham. Porque você não tem esse desenvolvimento das fases. Ele acaba muito rápido. E você não teve nem o desfrute e nem o desafio mental e nem físico, então. Cara, Ou, não. ou ele aconteceu, ou ele. Não, 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 não. Não? Eu achei ele pior, cara. Eu achei ele Caramba. pior. É Aham. bonito pra caramba. O, Aham. o desafio físico é menor. Então essa Uhum. fase física, ela passa mais rápido. Não sei se Entendi. eu estava mais preparado. Tem muita variável, né, para falar sobre Uhum. isso. Então minha É. preparação foi melhor para fazer esse segundo caminho. Então, assim, tem um monte de coisa. Mas, resumindo tudo isso daqui, faça. Se tiver, Uhum. cria a oportunidade, porque ela não vai aparecer se você não construir ela. É, sim. Gostei. Tem que estar nos Então, planos. assim, Ano passado eu fiz um que foi assim também, que foi bem intensivo, mas foi budista. Foi no Templo Zulai, em São aonde? Paulo. Templo Zulai, em São Paulo, fica em Cotia. Só que eram 30 dias. Aí eu tive que pedir para sair. Assim, não aguentei ficar os 30. Fiquei 10, mas foi muito bom. Foi muito. Mas por quê? Você estava surtando? Porque eu estava sentindo falta do trabalho. Eu estava sentindo falta de conexão com a minha empresa. Eu Pô, estava Luiz, mas sentindo que eu essa estava hora que é estudando. boa, cara. Mas eu sentia que os Essa contratos hora que as estavam. coisas iam começar a acontecer de verdade, cara. Entendi, entendi, entendi. Entendi. É difícil É, pra caramba, é difícil é. pra caramba. Mas realmente, é, tinha que fazer Tá, uma e aí vamos, escolha e vamos para, não, vamos para média, vamos para acabei. empresa. Me diz uma coisa em E fiquei relação à careca, eu tinha que empresa. ficar careca. Tive que tirar o cabelo. Você ficou Aham. careca? Eu, Hare Krishna eu total? tive que raspar a cabeça, assim. É budista mesmo, a raiz. Não, é budista, que eles seguem a linha Fogo Shan, que todo monge budista, ele não usa cabelo. Ele é completamente despedido, né, de informações materiais, de apegos materiais e ilusões. Então, para vivenciar aquilo, fiquei com as orelhinhas abando aqui. Era muita orelha. Minha orelha já é grande, ficava maior Caramba, ainda. pô, eu gostei disso, hein, cara. Pô, depois eu te mando Pô, então. Eu te pô, mando tu os vai me dados. mandar um link Aham. disso daí, hein, cara. Vou te mandar. Eu acho que você vai gostar mesmo. Mas agora eu não faria de novo, Cara, eu faria só acho que a o de minha, acho que, meditação. acho que, acho que a minha esposa vai ficar surtada se ela assistir isso daqui. Ela fica em pânico, cara. Quando eu começo com essas ideias, cara. Pô, eu vou te falar, é muito legal, assim, é muito bom. Cara, olha, não, mais um assunto que eu não entraria com você, cara. Ó, eu tô falando, eu tô querendo É. puxar a média aqui, você não tá deixando, cara. Pera aí. Vamos pro médio, vamos pro médio, vamos pro Não, médio. pera aí, agora deixa eu falar, não, agora deixa eu falar disso daqui. Porque é importante, cara. Cara, eu tenho um dilema, cara, muito grande, meu interno, de conflito profissional, cara, que eu acho que a gente hoje vive uma crise, e aí acho que a gente pode encaixar a média por aqui, tá? E nem era o meu objetivo Uhum. também, mas vamos seguir aí as vontades de Deus. Eu acho que a gente tem uma crise hoje dentro da saúde, cara,
na questão da Uhum. obrigatoriedade da gente fazer muito volume, tá? Uhum. Produtividade. Produtividade, cara. E Uhum. eu gosto muito de ouvir, cara. Por isso Uhum. até que eu adoro fazer o podcast mesmo. Eu tô aqui até falando muito mais do que normalmente eu falo, porque você botou assuntos aqui, a gente conectou com assuntos que eu, obviamente, que amo. E aí eu tô dando aqui minha Uhum. opinião, querendo te induzir a algo que eu amo, porque eu vi que você tem interesse, né? Então, por isso que eu tô aqui Uhum. falando mais do que o normal. Mas essa crise que eu tenho na medicina, eu acho que hoje a gente vive dentro da saúde um problema de modelo, cara. Um problema de sistema de saúde muito complexo. E a grande Uhum. maioria dos profissionais não está identificando isso. E a gente está caminhando para um burnout quase que universal da grande maioria dos profissionais. Vou aqui me ater especificamente aos profissionais médicos, mas toda a área da saúde vem vivendo isso. Sim, a gente deve melhorar os processos para ter mais eficiência, mas eu acho que a gente perdeu a mão de qual é o objetivo da entrega da saúde. Uhum. Tem aquela Uma das pesquisa coisas. da academia. Desculpa só Aham. te interromper É, nisso. é. Eu tô vendo que a gente está com um delayzinho, né, cara? E a gente está Aham. aqui. Não, às vezes Aham. perde do momento da conexão. Mas tem um trabalho da USP, né, que é a Demografia Médica Brasileira, e tem Uhum. um dado do último trabalho, do penúltimo, na verdade. O último não tinha esse dado, que 65% dos estudantes de medicina fazem medicina ainda para cuidar do próximo. No entanto, 35% já não faz. E Uhum. esse número vem aumentando de uma forma assombrosa. Tem muitos profissionais hoje dentro da área médica buscando a medicina com o objetivo de enriquecer, com o objetivo de ter uma remuneração melhor do que o entorno. Uhum. Uhum. A medicina ainda continua tendo uma remuneração significante dentro da característica do nosso país, né, muito desigual. Só que o sacrifício para chegar nessa remuneração e o mal que muitas vezes a gente é obrigado a fazer com os nossos pacientes para atingir essa remuneração, que na verdade não deveria ser a meta, não deveria ser importante, é que muitas vezes gera o burnout e a gente não está percebendo. Uhum. Uhum. Tá? Sim. Então, assim, dentro desse cenário de caos é que eu vivo, eu acredito muito nisso daqui. As pessoas falam, pô, Ricardo, por que que você começou o Fala Doutores? Comecei de uma forma egoísta, individualista e egocêntrica, quebrei em 2020 e queria ouvir histórias de colegas que estavam Cresceram. conseguindo crescer, ganhando grana e eu não estava conseguindo fazer igual. Aham. Depois de muita trocar ideia, eu vi que o que eu estava fazendo era humanizar a saúde. Que era aquilo que eu te Uhum. falei, eu estava querendo desnudar os médicos, querendo Uhum. mostrar a essência deles, né? O The Human Be Behind the White Coat, né, cara? Que o médico Uhum. tem por trás do jaleco, que faz ele ser realmente um grande médico e ser um grande ser humano. Porque eu não tenho nenhuma dúvida que para você ser um grande profissional que lide com pessoas, você precisa ser um grande ser humano. É, sim, com certeza. Não tem como você ser só técnico, né? Não, e tem pesquisas que falam assim, por exemplo, se você traz informações técnicas, números convincentes, o paciente não se convence. Então, existia um estudo muito grande nos Estados Unidos para convencer as pessoas a tomarem vacina antes da pandemia, antes falando de Covid, né? Uhum, Já tinha um problema estrutural das pessoas não tomarem vacinas básicas. E casais não deixarem seus filhos tomarem vacina. E tinham pesquisas mostrando qual era a diferença do médico que trazia informações mostrando qual era o poder da vacina, que não tinha um valor nenhum para a pessoa, não como paciente, mas quando ele era ouvido, quando o médico fazia as perguntas, queria entender parte da vida dele, e ele falava de onde ele vinha e por que que ele não tomava vacina, e onde que foi que gerou essas decisões. Algumas pessoas, por exemplo, diziam que eram muito cristãs e diziam que estavam protegidas por Deus. O médico, depois de ouvir isso tudo, falou: pô, mas será que não foi Deus que quis que os laboratórios fossem criados e a vacina fosse criada para te proteger? uhum.
A pessoa, ela não queria tomar vacina. E depois dessa conversa, ela ficou na sala de espera. A médica perguntou o que ele estava fazendo aqui ainda até agora. Ah, doutora, ele disse que quer tomar a vacina e está aguardando a vez dele. Então, são situações que acontecem que não é direto, né? Existe uma arte dentro da medicina que para você Uhum. realmente conseguir cuidar de verdade, você não consegue fazer pela técnica. E o paciente ele tem que ter o aceite. Ele tem que estar fazendo parte da cura, né? Ele tem que estar engajado junto com você. E para você engajar, não adianta você dizer, às vezes é uma decisão emocional e não racional Não, que e motiva. concordo totalmente com você, e aí até pegando esse gancho aí na questão da apresentação do estudo aí, depois até se você conseguir me mandar esse estudo, se você tiver, me manda assim que Te já achei mando. super interessante. Mas como é que você conseguiu, cara, Aham. enxergar esse problema que nós médicos, assim, a gente sente, cara, todo dia, que o volume de informação científica, ele, cara, tá impossível de Uhum, você uhum. consumir, de você digerir, né? Num contexto clínico real, né? Vem E assim, crescendo, né, quando é, exponencialmente. Aham, porra, uhum. é exponencial, né? Em que momento que você percebeu, assim, É. que tinha aí um fit que dava para construir alguma coisa e entregar, que as pessoas estavam buscando isso, né? Que as pessoas estavam precisando disso. Uhum. Sendo bem honesto, o clique veio enquanto eu ainda estava na faculdade. O meu primo tinha passado para medicina e eu tinha passado para engenharia. E a gente é da mesma geração. Então, Tá. ele estava no terceiro período, eu estava no terceiro período também. Então eu convivia com os amigos dele. E ele convivia com os meus da engenharia também. A gente almoçava juntos. E quando eu estava lá na medicina, eu percebia que os médicos eles estavam buscando em livros volumosos, né, generosos, informações que eram muito detalhosas, né? Ele só queria saber o sintoma de uma doença. E aí ele tinha que buscar em todos os livros onde que aquele sintoma estava com em doenças gerais, né? Porque a medicina, Uhum, até o início da média, ela sempre foi voltada para a doença. Então, ela sempre criou artigos baseados na doença, só que o jeito que o paciente chega para a consulta é se queixando dos sintomas. Então, às vezes você uhum, estava uhum, diante uhum, de uma uhum, situação um pouco mais rara, e um pouco mais complexa, que o médico não conseguia associar diante de todo esse contexto de volume de informação. Então, o que eu comecei a criar foi um repositório de dados em que o médico pudesse buscar informação através da sintomatologia dos pacientes sintomáticos e dali ver quais eram as doenças possíveis disso. E a gente começou a fazer um jogo em que quanto mais sintomas eram preenchidos, né, na investigação clínica, mais a nossa IA mostrava as doenças mais relacionadas com aquele paciente, e a gente apresentava os sintomas que estavam relacionados com aquelas doenças que estavam sendo apresentadas, mas que o médico não tinha questionado, não tinha uhum, selecionado, uhum, para a gente poder estimular a investigação clínica. E isso foi o que deu o norte e onde a gente começou a trabalhar para realmente apoiar diante desse volume de informação. Só que só isso não era suficiente, porque o maior volume da saúde são as doenças que são incidentes. É febre, dor de barriga, dor de cabeça, paciente com diabetes, hipertensão. Então, a gente começou a ir para um caminho onde a gente queria apoiar o atendimento para reduzir o tempo e o esforço que ele tinha para dar uma assistência de qualidade que basicamente era escrevendo o prontuário e preenchendo as informações de saúde. Então, hoje a gente cria nota clínica para o médico, a gente preenche isso de maneira automática, e essa nota clínica entra no nosso motor de inferência diagnóstica, que foi o ponto de partida da MED, e que ela é própria nossa. Ela não alucina, ela não tem risco de inventar informações, porque ela utiliza modelos estatísticos, modelos probabilísticos, para dar uma similaridade entre as queixas que o paciente está apresentando e o que tem a literatura científica para apresentar o índice de compatibilidade daquela doença com aquela queixa que o paciente está apresentando. Aí entram diversos fatores que são utilizados no modelo de cálculo,
e a gente utiliza inspiração quântica para acelerar o processamento entre as informações. Então, o primeiro modelo é um algoritmo de inspiração quântica, porque hoje ele é utilizado no computador clássico, né? Ele não utiliza um computador quântico, que é caríssimo. E aí a gente consegue ter uma celeridade nesse processamento e aí ela entra nas nossas IAs específicas. Então a gente tem uma IA para cada área da medicina, cardiologia, a gente começou com cardiologia, nefrologia, eram as áreas mais incidentes, psiquiatria, pediatria, e daí a gente foi afunilando e vem fazendo um trabalho cada vez mais específico. E assim, Mas quando foi isso, Luiz? Contextualiza em termos de, na tua vida. A faísca aparece na faculdade, tem o isso. teu, é teu primo, teu amigo, perdão? Meu primo Teu de primo fazendo família. Aham. medicina, e aí você vai lá compartilhando amigos, vê as dores deles, e aquilo ali começa a crescer. Mas Sempre, na como é que você verdade, bota isso morou no no papel? coração. É isso, sempre morou Tá. no coração. E Você aí, forma em engenharia, vai forma trabalhar, vai para o engenharia. mercado. Fundei uma empresa chamada Botify, que basicamente tinha um rastreador de carga de logística. A gente via como era o impacto de uma turbina para fazer manutenção em Miami. Que ela tinha um problema com a seguradora, que nenhum Uhum. assumia a responsabilidade. A gente botou um dispositivo que verificava a iluminação, aceleração, impacto, geoposicionamento e velocidade para a gente poder dizer qual o momento que a turbina gerou uma falha nesse trajeto. Mas naquele momento eu vi que não ia ser suficiente para mim. Eu recebi uma oferta para trabalhar na Stone e dali eu fui para a área comercial. Fui o melhor vendedor da Stone, assim, Ah, você disparado. vai para Stone, zero a engenharia? Nada a ver com engenharia mais. Era vendedor raiz. Trabalhei perto do André Street, do Edu Pontes. E eu batia minha meta com o dobro, assim. Eu tinha uma meta de 60 Não, você tá de credenciamentos sacanagem. Você virou vendedor raiz mesmo? de vendedor raiz. Meta? E eu gostava. Eu batendo meta. E eu era o melhor vendedor do que os melhores vendedores dele no segundo mês que eu tinha entrado. Porque eu sempre tive essa questão mais positiva, essa questão de ver o mundo de maneira otimista. E os outros vendedores, eles eram muito pessimistas, reclamavam de tudo, que estava tudo errado. E eu não, eu sempre, não, Luiz, vai dar certo, eu vou conseguir. E dali eu consegui um destaque. Foi muito interessante. Só que é aquilo, né? Essa questão de meta, fechou o mês, você está no zero. E aquilo, depois de 6 meses, começou a me incomodar. E aí eu comecei a dar treinamento de vendas para as equipes. E mesmo assim, eu senti que não estava me identificando tanto e fui para a área tecnológica e comecei a trabalhar numa consultoria chamada Bridge, do Cadu, junto com a Carol. Eles são ex-engenheiros da FRJ. E dali eu fui para um projeto na Americanas e foi onde eu comecei a crescer de fato. Ali eu comecei a assumir muitas responsabilidades e onde o clique se intensificou. Porque a gente começou a implementar algumas IAs na Stone que verificava os Quando top isso, Luiz? performers. Ano. Ah, isso já era 2018, 18. Pré-pandemia ainda. Pré-pandemia, pré-pandemia. Ninguém falava de IA no mundo do mundo normal. No volume que hoje não. A gente tinha Não, no projetos de mundo IA. normal ninguém falava de IA, porra. Você não era normal, pô. Você não é normal, cara. Pô, Assim, a gente estava bem à frente. É que a gente já trabalhava com o Watson da IBM. E a tá gente bom, utilizava o porra. Mas assim, ChatOS. as pessoas nem sabiam que o Watson tinha IA. Essa é a grande verdade. Isso aí. Aham. Aceitem que a IA é de 2023, cara. Pro mundo, cara. Para o mundo Vocês têm foi que com o começar a lançamento de entender ChatGPT. isso, cara. É verdade. É, Foi. pô. E Não, tá aí, beleza. Em 2018 você tava nisso daí, e aí eu já comecei a mexendo participar de com IA. alguns eventos na área de saúde. E aí eu participava dos eventos do Gartner. E lá falava qual era a tendência da IA para a área de Ah, saúde, por como que causa ela da poderia consultoria. atuar por causa da consultoria, exatamente. Ah, a saúde veio para E por você causa na do contato consultoria. dentro da Americanas. Veio na consultoria e mostrando essa tendência. Eu falava, cara, mas isso Ah, tem a ver com aquele entendi. clique lá atrás que os médicos, que eu sentia já na área de saúde com meu primo.
E ali foi onde as coisas mais se clarearam. E aí eu realmente desenhei um projeto, coloquei o que que ela faria, como seria, eu peguei os modelos que eu já trabalhava, mas guardei na gaveta. Porque eu recebi uma oferta que aumentou muito a minha quantidade de trabalho, de demanda, eu estava sendo muito mais cobrado, e dali a gente começou. Obviamente de receita também, né? É, de receita também. Então aquilo foi Tá. onde entrou o pão nosso de cada dia que nos dá hoje, e a gente tem que respeitar aquilo que está sendo dado, né? E só que a Americanas, eu fui internalizado para Americanas e ela começou a passar por esse processo que todos conhecem do mercado, né? E eu já vivenciava aquilo. Então, teve uma época que eu comecei a ganhar mais dinheiro fora do que dentro e falei, isso aqui não está compatível com a com Uhum. aquilo que eu acredito e com a minha índole, eu vou sair fora. E fui ter um ano sabático e viajei, e aí aí eu já estou na pandemia, né? E aí já é 2021. No final de 2021 foi quando 2020 você tá na Americanas. tô na Americanas. 2020 Tá, todo tô na ok, ok, Americanas. ok. E foi Tá, onde então, eu. além de tudo isso que você está trazendo, obviamente, você teve inúmeras reflexões durante um período de pandemia, como todo mundo, né? Exatamente. Eu acho que eu passei por esse processo em 21, um pouco atrasado, talvez. Que eu tive esse momento de centralizar e realmente ter essa conexão. Mas, 2020 você né, trabalhou pra caramba, home office? muito, muito. E eu estava no mercado financeiro também, então eu estava fazendo dinheiro com. Tava fazendo dinheiro com apostas e cavalo e com o mercado financeiro também. Então foi aí que, cara, quando eu comecei a tirar o dinheiro que era melhor do que o meu salário apostando em cavalo, falei, cara, esse negócio não tá certo, não. Então foi onde eu me identifiquei, sabe? Crianças, não façam isso em casa, tá? É, mas teve um momento, mas eu tive uma parada. Eu dei um time também, não foi para sempre. Não, mas você deu um time caindo do cavalo ou você deu um time porque você conseguiu ver que era melhor ir para outro caminho? Não, não, foi quando eu caí do cavalo. Foram 2 meses que eu caí do cavalo. Foram 2 meses que eu caí do cavalo e eu falei, não, agora eu tenho que dar um stop, manter o que eu tenho aqui guardado e encontrar uma coisa que realmente seja rentável, porque o negócio oscila muito, né? Não é para sempre. Mas foram 12 meses, Ricardo, nesse processo, sabe? Então Aham. foi muito legal. É, e dali foi exatamente nesse 12º mês que eu conversando com um amigo empresário já, muito conceituado no mercado, fui falando das ideias que eu tinha de projetos e um deles era médio. E eu falei treinamento corporativo, eu tinha falado hierarquia. Quando eu falei desse de saúde, ele falou: Cara, isso aí é bom, hein? Cara, isso aí, se você fizer, tem um grande potencial. E eu vou junto com você nessa. E foi quando ele começou a me apoiar no início, a criação da empresa, me colocou em contato com algumas pessoas da área de tecnologia. Foi onde eu conheci o modelo Embrapi de financiamento de projeto e onde eu me conectei com a PUC do Rio. Lá foi onde a gente desenvolveu a nossa primeira IA e onde as coisas começaram a avançar. Isso foi, a gente já está falando 2022 e Não, em peraí, 2000, cara. Você vai passar dessa forma rápida? não, Abre para as 2021, pessoas isso daí, pô. Não. Que é esse Embrapi aí, que eu nem sei o que que é, pô? Embrapi é uma autarquia do governo que financia projetos de pesquisa que são desafiadores e que têm risco de dar errado. Então, eles apoiam pessoas que têm intenso conhecimento para que façam esse passo, né, da tecnologia para ela ser realmente operacional. Uhum, uhum. E junto com a PUC, a gente tem professores acadêmicos que geram muito conteúdo e conseguiram me apoiar com um conhecimento que eu não tinha, sendo real, a raiz, né? Hoje em dia já tenho 5 patentes e tenho direitos autorais sobre a minha IA, mas ainda foi muito por causa do apoio deles. Foi muito por causa da orientação que eu tive por lá. E isso, claro, foi o que abriu portas. E de 2023, quando ela foi lançada no mercado, a gente participou de um desafio com a AstraZeneca
e eu ganhei um desafio por identificar uma doença rara chamada SHUA, que é Síndrome Hemolítica Anêmica Atípica, que é ultra rara, assim, acontece uma vez ao ano para o hospital, e ela faz parte de um conjunto de doenças raras chamada microangiopatia trombótica, que acontecem 100 vezes por ano. Então, Uhum. e ela não tem um biomarcador. Mas o médico não conhece ela, não sabe da possibilidade. Então a gente começou só da possibilidade de cogitar e investigar no paciente que apresenta essas condições, é que a gente consegue realmente ter um programa e um método de crescimento. E foi dali que a média realmente se consolidou. A gente começou a trabalhar junto com a AstraZeneca, colocando a tecnologia em alguns locais. E a gente foi ganhando alguns clientes e desenvolvendo ela para se encaixar melhor ao mercado. Então ela virou um MVP com a mentoria que a gente teve da Pharma, deles. E isso aí é público, né? Tem fotos na internet, tem artigos, né, jornalísticos desse dia. E com a mentoria que a gente recebeu, hoje a gente já tem um produto que já tem uma quantidade de usuários que utilizam, a gente só atende médicos, né? Porque é um conteúdo muito específico e é para apoiar o médico nas suas decisões. A gente não se aproxima de paciente, não grava informação de paciente. Calma, agora é o pitch, cara. Aham. Vai, agora é o momento pitch para fazer um corte. O que é a médica? E aí foi hoje, a gente chegou num ponto que a média hoje, ela grava a conversa entre médico e paciente, transforma isso em uma nota clínica enriquecida, e essa nota clínica ela gera as hipóteses diagnósticas, a gente pega, tem uma consciência contextual, que é a nossa IA própria, que pega toda a história pregressa do paciente, correlaciona com as queixas e a literatura, para gerar as hipóteses diagnósticas possíveis que esse paciente está apresentando. Também apresenta uma lista de problemas do que é falado na consulta, e a gente deflagra protocolos clínicos e linhas de cuidado baseados nos programas que a instituição tenha. Então, tem instituições que têm 200, 300 protocolos, instituições grandes, né, mais antigas, e que o médico, nos 7 minutos que tem de atendimento no PS e nos 15 minutos que tem no ambulatório, ele não consegue olhar dentro daqueles 300 protocolos qual que se refere àquele atendimento, né? Ele segue em frente baseado no seu conhecimento. Mas a gente apresenta só aqueles que são pertinentes para a consulta e o médico consegue muito mais aderir a uma linha de cuidado e realmente seguir uma conduta padronizada da instituição. E aí a gente gera previsibilidade, gera gestão e consegue reduzir o tempo de atendimento de cada consulta e consegue melhorar a qualidade do prontuário, a qualidade clínica e a qualidade do atendimento. Porque o médico ele não tem mais aquela reserva cognitiva que ele tinha para ficar escrevendo o prontuário, isso hoje está guardado junto com ele. Né? A IA faz esse processo de escrita e ele hoje tem liberdade para investigar o paciente e ir associando os diversos cenários para gerar uma melhor conduta. E hoje é Tá, esse e momento aí que a gente está. a pergunta aqui que é, eu espero que você tenha uma boa resposta para mim, que eu vou te botar meio que na sinuca de bico, mas existe um limite ético para não substituir o julgamento do médico? A gente não dá conduta. Então, existe uma TCLE, que é o termo de. é, esqueci que é o C, mas de livre e esclarecido, Aham. que deixa o médico, todo médico que começa a utilizar tem que assinar esse documento, que a gente refere que a nossa IA é um apoio ao atendimento. E não é para ele seguir aquilo que é recomendado, é para ele seguir, ele é a palavra final sobre a conduta e ele que é o Uhum. responsável sobre a orientação que ele está dando àquele paciente. Tanto que Entendi. isso é muito importante que ele esteja ciente. E aí é bom porque ele já ia tomar aquela conduta, ou ele confirma, ou ele olha e fala: peraí, tem uma coisa que eu preciso investigar aqui que eu não perguntei para o paciente. Eu não perguntei sobre, eu não fiz os sinais vitais. Tem uma situação muito emblemática que a gente teve, que um médico estava utilizando a nossa solução e pediu diversos exames.
Ele não estava utilizando a solução, pediu diversos exames para o paciente, porque esse paciente ele estava indo para o sol e se tinha muita dor no couro cabeludo. E aí o médico pediu exame para verificar se estava com a artéria entupida na cabeça, tomografia, exames assim que são caríssimos e que o SUS não faria. A Uhum, operadora fez. Depois, quando ele estava ciente, utilizando o nosso sistema, tinha lá um dos campos que ele precisava fazer a investigação clínica, né, o exame clínico. E, cara, quando o paciente entrou e a IA deu orientação, era claramente Hans, porque o paciente estava com hanseníase, né? uhum, uhum, uhum. E ele podia ter só olhado o couro cabeludo antes de fazer o pedido do exame. Então a gente conseguiu evitar, conseguiria, né, se ele tivesse utilizando desde o início, mas esse foi um case que a gente apresentou, que ele passou a gente passa a evitar que situações como essa, que geram um custo inesperado para a instituição, aconteçam, né? São um aborrecimento Esse exemplo, eu tinha posto até uma pergunta aqui dentro do meu roteiro, que é como é que é a dificuldade de lidar com médicos resistentes à tecnologia. Você acha que o ponto é esse? Contra dados não há argumentos? contra dados no argumentos. O médico gosta muito de dados. E ele se Aham. baseia nesses dados. Ah, mas tem um estudo que fala sobre isso, tem um estudo que fala sobre aquilo. O que a gente faz é ter uma experiência em que ele Porque possa, vocês durante. estão tendo uma resistência grande, não estão, pô? Tudo bem, a pessoa pode te abraçar, mas deve ter um monte de gente olhando enviesado, né, pô? Ah, esse cara aí tá querendo roubar meu emprego, pô. Então, mas quando o médico ele começa a utilizar e tem essa experiência, a gente consegue gerar valor para ele. Então, o que a gente faz é que ele tem 10 atendimentos iniciais com a nossa ferramenta, e depois desses 10 atendimentos que ele toma a decisão e ele fica livre para usar no seu consultório. E a gente fica observando, né? Fica ali junto para poder tirar as dúvidas, faz parte do nosso treinamento de onboarding. E nesse momento é que a gente começa a ter de fato adesão. Foi muito teste que a gente fez, foi muita experiência para conseguir chegar nesse melhor modelo para evitar realmente essa resistência. Porque se a gente chega lá, faz a instalação da ferramenta, ó, agora você tem uma IA para utilizar e vai embora, para ele não tem nenhuma, não muda nada, E, né? e, Porque e, ele vai e, seguir é, o e, hábito dele. é B2C ou B2B, cara? Você Nós faz pra, somos pra... B2B. Ah. A gente entende a necessidade da gestão, a gente entende as necessidades corporativas e os nossos protocolos, eles são institucionais. São os padrões que a instituição tem para fornecer para o seu paciente. Porque se tiver um protocolo lá que a literatura recomenda uma tomografia e eles não têm máquina na instituição, não faz sentido. Então, por isso que a gente faz essa adaptação e a gente consegue padronizar aquilo que é esperado e gera quais são os médicos que estão tendo mais adesão ao protocolo, quais são os médicos que têm da adesão, quais que estão sendo de maior volume. E onde que a gente tem mais impacto, né, o que a gente a mais auxilia é na parte oncológica, que é onde está lidando com pacientes que são muito específicos, né, e precisam, e a gente faz um rastreio disso, e a gente deflagra por linguagem natural os protocolos. Então, na parte oncológica, como a gente fala de volume e pessoas com um momento muito sensível, a gente está mais auxiliando através disso. E o foco de cliente aqui, pelo que eu estou entendendo, é mais operadora, né? E hospitais particulares. A gente tem, eu não posso falar o nome, a gente tem uma fila de hospitais para entrar. A Aham. gente tem uma grande rede que está junto com a gente nessa também, que é privado. Não, Tem tá, não, diversos cara. planos de Vou saúde. ter que eu não me aguento. Vou ter que te botar na roubada aqui. Qualquer coisa a gente edita aqui a tua resposta. Mas vamos lá. A gente tem um modelo hoje em Uhum, que os hospitais ganham muito dinheiro no volume, na solicitação de exames, na realização das cirurgias, na manutenção das internações e afins, tá? isso. Entendo totalmente a tecnologia de vocês para a operadora, que quer buscar Uhum. uma eficiência maior, uma economia maior. Mas o hospital
não vejo esse ganho, pelo menos na questão financeira. Pode ter ganho indireto. Como é que, como é que você Legal. Então, tá? você não vai Como precisar é que, editar. beleza? Então mete bronca. Vai- você não vai precisar editar, porque essa é uma conversa bem tranquila, assim. Como a gente reduz o tempo de atendimento, a instituição e a operadora passam a atender mais pacientes com o mesmo período, tá? Então a gente reduz as tarefas administrativas que são necessárias, principalmente se a gente está integrado e se a gente envia essa nota clínica de maneira automatizada. Quando a gente está num hospital privado, ele tem muito risco de ter solicitações de exames que são glosadas. Olha, esse exame aqui ele não tem a ver com esse paciente. Então, o que a gente faz é apresentar só aquilo que tem pertinência científica. E hoje é utilizado uma literatura chamada MCG, Excelente. que embasa esses protocolos, e aí o hospital ele garante que só está sendo solicitado aquilo que a ciência orienta. E aí ele não cai no risco hoje de ter perdas, né? Porque ele acaba fazendo o exame, acaba utilizando, mas acaba não tendo a autorização do plano. Ou às vezes, quando era autorizado, passava alguns meses, o plano simplesmente não passava e não dava, glosava, né? Passava pela auditoria e tinha corte. Maravilhoso. Não, excelente, É. excelente. Fiquei meio Isso aí é tenso com a minha padrão. pergunta. Como eu te Não, falei, não mas queria te prejudicar, mas não, precisava fazer essa pergunta. Ainda bem que você tinha uma boa resposta para ela. a gente vê que isso é É, muito isso. E a gente quer ir para novas fases. Eu gostaria de poder trazer aqui, a gente renovou o convênio com a PUC, para desenvolver novas fases dessa nossa IA, para auxiliar muito mais. Eu gostaria da gente ter uma oportunidade de falar sobre essa inovação, mas a gente está aí sendo bem disruptivo e está querendo encantar cada vez mais os nossos médicos. A gente é parceiro deles, né? A não. gente Então, quer. hoje você está já entregando no mercado, com contratos já rodando, com grandes instituições, com grandes operadoras, grandes parceiros, Isso. com uma perspectiva de desenvolver novas iniciativas, novas metodologias que vai ampliar esse escopo aí de trabalho com vocês. E obviamente vocês vão conseguir trazer mais pessoas que vão se beneficiar do que vocês estão hoje, mas tem meta de 5 anos? Meta de 5 anos? Assim, a gente começou a ir para Portugal agora, mês passado, né? A gente fechou o primeiro cliente lá e Ah, eu vi você no pretende. Web Summit, né, porra? E foi uma oportunidade que a gente teve de consolidar esse cliente que a gente já conversava sobre bastante tempo, e ali a gente teve uma cerimônia de assinatura e de início, e a gente pretende que ali seja uma porta de entrada para a gente expandir para a Europa, que sabe que tem essa necessidade, tem essa demanda, e dali, 5 anos, a gente pretende estar em boas partes em outros países, América Latina, Europa, provavelmente pegando um pouco de Dubai, pegando outras regiões do mundo, assim. Mas esse é o caminho, a gente sabe que essa é uma tendência e tem muita viagem a trabalho. Você que está construindo aí essa medicina do futuro, qual é a tua visão? Para que caminho que a saúde e a medicina vai aí, pensando, sei lá, diagnóstico preditivo, copiloto clínico, cuidado longitudinal, como é que tá a tua, para onde a gente vai, cara? Dentro da tua visão. Então, se eu pudesse ter essa visão, né, e ela se manifestasse, eu fosse um pioneiro dessa, né, estivesse junto e construindo ela para realmente os médicos vivenciarem isso na pele e terem isso de verdade, seria muito uma saúde onde o médico ele foca extremamente no paciente e no seu cuidado. Ele vai ter acesso a toda a história pregressa desse paciente, sem ter que ficar olhando inúmeras notas clínicas, né? E que às vezes são Uhum, uhum, incompreensíveis uhum, uhum, uhum. no primeiro momento, então você ter o alerta ali exatamente quais são os pontos críticos que esse paciente já teve de cirurgias, de fatores de risco, de medicações e outros diagnósticos que ele já obteve, para ele ter diante dele aquela conduta,
seja ela relevante ou não, mas a gente não sabe qual é as queixas. E o médico focar exatamente em fazer uma investigação com o melhor cuidado e conseguir convencê-lo de engajar na, na sua cura, né, no seu cuidado, e a gente conseguir metrificar que o paciente realmente aderiu e as medicações elas foram realmente efetivas. Porque a gente sabe que no amor e na saúde, nem nunca, nem sempre, né? É sempre uma questão estatística que funciona para cada pessoa. E eu acredito numa relação entre médico e paciente e que o médico consiga conduzir, independente de onde ele esteja, independente do seu portfólio de trabalho, ele consiga dar a melhor assistência e o melhor cuidado para aquele paciente, pensando nele transversalmente, sabe? E fazendo os encaminhamentos que são pertinentes, né? E fazendo que seja encaminhado para um especialista, mas que a medicina de família e o clínico geral ele esteja muito mais apto a fazer um bom atendimento. Dá pra gente ter esperança, né? Dá para ter esperança e é isso que nos move, né? É isso que me move particularmente. Tá. Eu acredito Ping-pong pra gente bastante. finalizar, tô rápidos Aham. aqui. Livro que Ah. mudou sua forma de pensar aí na tua jornada, cara. Cara, um livro que mudou bastante, agora eu tô lendo Super Comunicadores, né? Do Nunca li. Charles Duhigg. Ele foi o que escreveu O Poder do Hábito. E agora escreveu Uhum, esse foi. novo, recentemente. É, Mas um que mudou mesmo foi o do Olavo Setúbal, do fundador do Itaú. Cara, ele passou por uma trajetória de muito desafio, assim, no início, de compra e venda de empresa. E ele era muito ligado à família, ele tinha um propósito muito grande. E eu gostei muito de ler a biografia dele. Óbvio que tem só as partes boas, né? Mas é bom saber ter a história por dentro, né? De como aconteceu Uhum. e de uma das grandes empresas nossas dos países. O que que você gostaria que todo médico soubesse ou entendesse de IA? Entendesse de IA que a média veio para ficar e que a média é sua parceira. E, Mas que é de fato nisso, assim, ela vai ser a grande transformadora desse caso, nessa situação. tá. E essa última pode ser essa de novo. O sonho grande da MED é esse? Qual é o sonho grande da O MED? sonho, o sonho grande da MED é que todo médico possa conhecer aquilo que uma IA pode realmente entregar para ele, uma IA de valor, né? E todo médico faça uso do seu maior potencial e da sua maior potência que ele tem para entregar, ele realmente se realize no seu trabalho. Então, o grande sonho da média é apoiar o médico na sua assistência e no seu atendimento em toda a sua jornada, inclusive cirúrgica, inclusive pós-atendimento, né, de acompanhamento. Então, a gente quer fazer isso e tem métricas muito bem estabelecidas para a gente chegar lá. Maravilha, meu amigo. Eu gosto de fazer sempre Legal. agradecimentos no início, então eu queria fazer Uhum, agradecimento aqui. O nosso papo foi tão bom que eu nem consegui fazer agradecimentos mil aqui a meu querido amigo Ricardo Cordeiro, que nos conectou. Então, assim, uhum. Ricardão é uma fera. Então, só agradecimento por ter dado essa oportunidade. Ele não erra, pá. Eu já sabia que o É, nosso papo ia ser é, maravilhoso, foi tá? muito Então ele bom. falou, Ricardo, conversa com o Luiz, cara, que você vai conectar com ele. Não deu outra, tá? Então, assim, É, você eu te falei que eu amo fazer isso aqui, o Fala Doutores, e você é uhum. o típico convidado em que eu falo no final em que fez meu dia valer a pena, tá? Então, assim, obrigado pra caramba aí pela troca, obrigado aí por você ter tido essa troca espontânea, que é a essência aqui do canal, trazendo indiretamente tua empresa, mas muito mais, trazendo você como ser humano e o retrato, eu acho que é aí que a gente se conecta. Onde é que o pessoal te acha? E faz tuas considerações finais aí. Obrigado e um bom 2026 para todos aí. Eu que agradeço, é uma enorme satisfação estar aqui junto com você, Ricardo, e poder falar um pouco da nossa história. É muito gratificante mesmo, fico feliz
E fico muito grato a essa oportunidade que você deu para a gente, ter aberto essa porta. Eu, lógico, devo parabenizar o seu trabalho e a relevância que ele tem tido para a área de saúde e para as pessoas que ouvem e falam sobre o Fala Doutor. É um encanto mesmo, você vem encantando muita gente, e parabéns. As pessoas podem me encontrar no LinkedIn, Luiz Saba, fundador da MED, é, bem como está escrito, né? Med vai estar na MEDHY. bio. Tá, exatamente, isso que eu ia fazer agora, eu ia falar agora. Instagram, @LFSaba. Vai ser um prazer poder conectar com muita gente e a gente poder falar mais sobre isso e gerar mais conteúdo. Tá? Maravilha, meu amigo. Pessoal, nos vemos na próxima. Fiquem com Deus. Fui.